Hoje você vai conhecer a minha história da vovó Isabela e do padre Luciano Braga. Essa história chocou o Brasil. Você vai ficar de boca aberta. Assista o vídeo completo. Essa história é intrigante. O que vou contar agora tem relação com algo que acontece todos os dias, em lugares que você considera seguros, com pessoas que você jamais suspeitaria. Talvez até com alguém que você conhece, que está sofrendo em silêncio neste exato momento, esperando que alguém tenha coragem de falar primeiro. Quem ignora sinais, quem prefere acreditar na mentira confortável, em vez de encarar a verdade dolorosa, quase sempre percebe tarde demais. E quando percebe, o estrago já está feito. Vidas já foram destruídas, almas já foram despedaçadas. E o pior, outros continuarão sendo vítimas do mesmo predador, protegido pela própria estrutura que deveria defender os vulneráveis. Minha história não é única. É só mais uma entre milhares que são silenciadas todos os dias. Mas decidi que a minha não seria. Decidi que minha dor teria um propósito maior. E se você quer entender como um homem de Deus pode se tornar o pior dos pesadelos, como instituições protegem abusadores em vez de vítimas, e principalmente, como é possível sobreviver e se reconstruir depois de ter tudo arrancado de você, então se inscreve aqui agora. Porque o que vem a seguir vai mexer com você de formas que não imagina. Eu sempre acreditei que algumas histórias não deveriam ser contadas, mas essa precisa. Porque o que aconteceu comigo não foi apenas um escândalo, foi a quebra de tudo que eu considerava sagrado. Quando entrei naquela igreja pela primeira vez, meus joelhos tremiam. Não de medo, mas de uma fé que ardia dentro do peito. Eu buscava paz, respostas, um caminho. O que encontrei foi uma armadilha disfarçada de salvação. E o homem que deveria me guiar para a luz foi quem me arrastou para o abismo mais profundo da minha vida. Ninguém imagina o peso que carrego desde aquele dia. As pessoas veem manchetes, julgam, comentam, mas não sabem o que é acordar todos os dias com a sensação de que sua alma foi roubada. Padre Luciano Braga não era um homem qualquer. Ele tinha o dom da palavra, a voz que acalmava tempestades, o olhar que fazia qualquer um acreditar que estava diante de um enviado de Deus. E eu acreditei. Acreditei com cada fibra do meu ser, até o momento em que percebi que aquele homem santo era apenas um lobo vestido com as roupas mais sagradas que existem. A primeira vez que o vi foi num domingo de sol. A igreja estava cheia, mas parecia que ele falava só comigo. Cada palavra que saía da boca dele ecoava dentro de mim, como se fosse uma resposta divina para todas as minhas dores. Eu estava passando por um momento difícil. Meu casamento estava desmoronando. Meus filhos estavam distantes e eu me sentia vazia. Quando ele falou sobre perdão, sobre recomeço, sobre a misericórdia de Deus, algo dentro de mim se quebrou. Chorei ali, na frente de todos, sem me importar. E ele percebeu. Depois da missa, ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse que Deus tinha um propósito especial para minha vida, que eu não estava ali por acaso, que ele poderia me ajudar a encontrar o caminho de volta para a luz. Eu acreditei. Como não acreditar em alguém que representa tudo que há de mais puro? Ele me chamou para conversar na sacristia, disse que queria ouvir minha história, que eu precisava de orientação espiritual. E foi ali que tudo começou. Ali, naquele lugar que deveria ser o mais seguro do mundo. As conversas foram se tornando frequentes. Ele sempre tinha tempo para mim. Sempre tinha uma palavra de conforto. Sempre me fazia sentir especial. Dizia que eu era uma alma iluminada, que Deus tinha planos grandes para mim, que eu só precisava confiar. E eu confiava. Confiava tanto que não percebi quando as palavras dele começaram a mudar. Quando os toques se tornaram mais demorados. Quando os olhares começaram a carregar algo que não era mais apenas compaixão. Eu estava tão cega pela fé, tão perdida na minha dor, que não enxerguei o perigo que estava bem na minha frente. Até que um dia, tudo mudou. E quando mudou, não teve mais volta. O que aconteceu naquela tarde destruiu não só minha fé, mas minha dignidade, minha paz, minha vida inteira. E o pior de tudo é que quando tentei falar,
Ninguém acreditou em mim. Afinal, quem ousaria acusar um padre? Quem teria coragem de dizer que um homem de Deus é capaz de cometer o impensável? Mas eu tive, e isso me custou mais do que qualquer um pode imaginar. E você? Já passou por uma situação em que confiou em alguém que parecia ser a solução para todos os seus problemas, mas que no final se revelou exatamente o oposto? Deixa aqui embaixo como você lidou com essa decepção. Naquela tarde, o sol entrava pelas janelas da sacristia como sempre entrava, mas algo estava diferente. Padre Luciano Braga me chamou dizendo que precisava conversar sobre minha confissão da semana anterior. Disse que Deus havia revelado algo importante sobre mim durante suas orações. Eu fui sem questionar. Afinal, era meu guia espiritual, meu conselheiro, o homem que estava me ajudando a reconstruir minha vida. Quando entrei naquela sala, a porta se fechou atrás de mim, com um som que ainda ecoa nos meus ouvidos até hoje. Ele começou a falar sobre tentações, sobre como o demônio usa nossos momentos de fraqueza para nos afastar de Deus. Dizia que eu tinha uma força espiritual muito grande, mas que estava sendo atacada por forças das trevas, que ele precisava me libertar daquilo através de uma oração especial, de uma imposição de mãos diferente. Eu acreditei. Meu Deus, como eu acreditei! Fechei os olhos quando ele pediu. Inclinei a cabeça quando ele mandou. E foi nesse momento que senti as mãos dele onde jamais deveriam estar. Quando abri os olhos, vi no rosto dele uma expressão que nunca tinha visto antes. Não era mais o padre compassivo, não era mais o homem santo. Era outra coisa. Algo sombrio, perturbador, assustador. Tentei me afastar, mas ele segurou meu braço com força e disse que aquilo era parte do ritual de libertação, que eu precisava confiar nele, que Deus estava operando através das mãos dele, que se eu resistisse, estaria resistindo à própria vontade divina. E eu paralisei de medo, de confusão, de uma sensação de que tudo aquilo estava errado, mas que ao mesmo tempo não podia estar, porque era um padre. O que aconteceu depois daquele momento? Não consigo descrever sem sentir meu corpo inteiro tremer. Não foi só um abuso físico, foi um abuso espiritual. Ele roubou minha fé enquanto violava meu corpo. Usou o nome de Deus para justificar o que estava fazendo. Dizia versículos bíblicos enquanto cometia aquela atrocidade. E quando terminou, quando finalmente me soltou, ele me olhou nos olhos e disse que aquilo deveria ficar entre mim, ele e Deus. Que se eu contasse para alguém, estaria cometendo um pecado grave, que estaria destruindo a obra de Deus na terra. Saí daquela sacristia cambaleando. Minhas pernas mal me sustentavam. Passei pela igreja, vi as pessoas rezando, vi as velas acesas, vi as imagens dos santos olhando para mim. E tive vontade de gritar que aquele lugar santo estava abrigando um monstro, que aquele homem que todos veneravam tinha acabado de me destruir. Mas não gritei. Fui para casa em silêncio. Entrei no chuveiro e fiquei ali, deixando a água cair sobre mim, tentando me limpar de algo que sabia que nunca mais sairia da minha pele. Durante semanas não consegui falar sobre o que tinha me acontecido. Olhava para minha família, para meus filhos, e sentia uma vergonha que me consumia por dentro. Como eu tinha deixado aquilo acontecer? Como não percebi antes? Porque não gritei, não lutei, não fugi. As perguntas me torturavam dia e noite. E o pior era que, toda vez que passava pela igreja, via pessoas entrando, sorrindo, buscando o que eu também buscava. E sabia que talvez eu não fosse a única. Que talvez aquele homem já tivesse feito isso antes. E faria de novo. Você conhece alguém que passou por uma situação parecida e teve medo de falar por causa do poder que a outra pessoa tinha? Como reagiu quando descobriu? Conta aqui nos comentários. A culpa é uma coisa que devora. Não importa quantas vezes você tente se convencer de que não foi sua culpa, ela continua ali, roendo por dentro. Eu me olhava no espelho e não reconhecia mais quem estava ali. Meus olhos estavam vazios, meu sorriso tinha desaparecido, minha fé tinha virado cinzas. Tentei voltar para a igreja algumas vezes, achando que talvez conseguisse encontrar algum conforto, alguma resposta. Mas cada vez que via Padre Luciano Braga no altar, pregando sobre amor e perdão,
Meu estômago revirava. Como aquele homem conseguia continuar fingindo? Como ele subia naquele púlpito e falava de Deus depois do que tinha feito? Um dia não aguentei mais. Precisava contar para alguém. Procurei uma amiga da comunidade, uma mulher que frequentava a igreja há anos e que sempre foi muito próxima dos padres. Pensei que ela entenderia, que me apoiaria. Marquei um café com ela e, com a voz tremendo, contei tudo. Cada detalhe do que tinha acontecido naquela sacristia. Ela me ouviu em silêncio, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando terminei de falar, esperava um abraço, palavras de apoio, indignação. O que recebi foi bem diferente. Ela me olhou com uma frieza que cortou mais fundo do que qualquer palavra poderia cortar. Disse que eu devia estar confusa, que provavelmente tinha interpretado mal as intenções do padre. Que Padre Luciano Braga era um homem santo, incapaz de fazer algo assim. Que talvez eu estivesse passando por algum tipo de crise espiritual e estava projetando minhas próprias tentações nele. Cada palavra que saía da boca dela era como uma facada. Não bastava ter sido violada. Agora estava sendo chamada de mentirosa, de louca, de pecadora que queria manchar a reputação de um homem de Deus. A partir daquele dia, as coisas pioraram. A notícia de que eu estava falando mal do padre começou a se espalhar pela comunidade. As pessoas me olhavam diferente na rua. Algumas viravam o rosto quando me viam. Outras cochichavam quando eu passava. Meus próprios filhos começaram a questionar o que estava acontecendo, porque os amigos deles estavam comentando que eu estava inventando histórias sobre o padre. Eu me sentia encurralada, afogada em um mar de julgamentos e descrença. E o pior é que Padre Luciano Braga continuava lá, intocável, protegido pela batina e pela fé cega das pessoas. Foi quando decidi que precisava ir além. Se a comunidade não acreditava em mim, talvez as autoridades da igreja acreditassem. Marquei uma reunião com o bispo da diocese. Preparei tudo o que ia dizer, juntei coragem e fui até lá determinada a ser ouvida. O bispo me recebeu em sua sala, com aquele ar de superioridade que homens em posições de poder costumam ter. Contei tudo de novo, cada detalhe, cada momento daquela tarde. E enquanto eu falava, percebi pelo olhar dele que já sabia o final daquela história. Quando terminei, ele suspirou. Disse que entendia minha dor, mas que acusações assim eram extremamente graves e precisavam de provas concretas. Perguntou se eu tinha testemunhas, se tinha alguma evidência física. Quando disse que não, que tinha acontecido apenas eu e ele, naquela sala, ele balançou a cabeça. Disse que sem provas não podia fazer nada, que não podia destruir a carreira de um padre baseado apenas na palavra de uma fiel. E então me olhou nos olhos e disse algo que nunca vou esquecer, que talvez fosse melhor eu deixar isso nas mãos de Deus, que ele, no tempo certo, faria justiça. Saí daquela sala sabendo que estava sozinha naquela luta. Já passou pela experiência de denunciar algo grave e não ser levado a sério pelas autoridades ou pelas pessoas ao redor? Como encontrou forças para continuar? Deixe a sua experiência aqui. A solidão que senti depois daquela conversa com o bispo foi diferente de qualquer outra. Não era só estar sozinha fisicamente. Era saber que todo o sistema que eu acreditava que me protegeria, que faria justiça, tinha me abandonado. A igreja, que deveria ser meu refúgio, tinha se tornado meu algoz. E Padre Luciano Braga continuava celebrando missas, ouvindo confissões, tocando vidas, enquanto eu definhava em casa, afundando em uma depressão que parecia não ter fim. Parei de comer direito, parei de dormir. Meus filhos perguntavam o que estava acontecendo, mas como eu podia explicar? Como eu podia dizer que o padre que batizou eles, que abençoou nossa família, tinha me destruído? Foi quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. Se a igreja não ia me ouvir, se a comunidade não acreditava em mim, eu precisava ir para fora. Precisava denunciar publicamente. Procurei um advogado, contei toda a história e decidimos que eu prestaria queixa na delegacia. No dia que fui registrar o boletim de ocorrência, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia assinar os papéis. Sabia que aquilo ia virar um escândalo.
Sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que se eu não fizesse aquilo, viveria o resto dos meus dias me perguntando quantas outras mulheres ele destruiria. A notícia se espalhou como fogo. Em questão de dias, todos na cidade sabiam. Os jornais locais publicaram matérias. As redes sociais explodiram com opiniões. E eu, de vítima, passei a ser julgada como se fosse a criminosa. Chamaram-me de interesseira, dizendo que eu queria dinheiro da igreja. Chamaram-me de aproveitadora, insinuando que eu tinha seduzido o padre. E agora estava me vingando. Chamaram-me de mentirosa, de louca, de difamadora. Recebi ameaças, xingamentos, mensagens horríveis dizendo que eu iria para o inferno por manchar a imagem de um homem de Deus. Minha família começou a se despedaçar. Meu marido, que já estava distante, ficou ainda mais. Dizia que eu estava trazendo vergonha para nossa casa, que nossos filhos estavam sofrendo na escola por causa da minha obsessão em destruir o padre. Um dos meus filhos parou de falar comigo. Disse que eu estava mentindo, que o padre tinha sido sempre bom com nossa família. Aquilo me partiu ao meio. Não bastava ter perdido minha fé, minha dignidade. Agora estava perdendo minha própria família. E tudo por ter tido coragem de falar a verdade. Mas algo começou a mudar. Algumas semanas depois da minha denúncia, recebi uma mensagem anônima. Era de uma mulher dizendo que tinha passado pela mesma coisa comigo. Que Padre Luciano Braga tinha feito exatamente o mesmo com ela anos atrás, mas que nunca teve coragem de denunciar. Que ao ver minha história, sentiu que precisava se manifestar. E então, outra mulher apareceu. E mais outra. E mais uma. Não eram apenas 2 ou 3. Eram 10, 15 mulheres que tinham sido abusadas por aquele homem ao longo dos anos. Todas com histórias parecidas. Todas com o mesmo medo. Todas silenciadas pela fé e pelo sistema que deveria protegê-las. De repente, eu não estava mais sozinha. Aquelas mulheres se tornaram minha força. Juntas, decidimos que não iríamos parar até que justiça fosse feita. Cada uma prestou seu depoimento. Cada uma contou sua história. E quanto mais histórias apareciam, mais difícil ficava para essa igreja negar. Mais difícil ficava para as pessoas continuarem defendendo Padre Luciano Braga. A verdade estava vindo à tona e não tinha mais como esconder. O caso que deveria ter ficado escondido nas sombras da sacristia estava agora estampado em todos os lugares. E finalmente, as pessoas começaram a acreditar. Você já presenciou uma situação em que várias pessoas se uniram para denunciar algo que parecia impossível de ser combatido sozinho? Qual foi o resultado? Compartilhe aqui sua história. Quando as outras mulheres começaram a aparecer, algo dentro de mim despertou de novo. Não era mais só sobre mim. Era sobre todas nós. Era sobre impedir que outras passassem pelo mesmo. A investigação policial finalmente começou a avançar. Os depoimentos se acumulavam. Os detalhes se confirmavam. E o cerco foi se fechando ao redor de Padre Luciano Braga. Mas ele não estava sozinho. A diocese inteira começou a se movimentar para protegê-lo. Contrataram os melhores advogados. Divulgaram notas dizendo que as acusações eram infundadas, que estávamos todas sendo manipuladas por forças anticristãs que queriam destruir a igreja. A mídia nacional começou a cobrir o caso. De repente, minha história estava em todos os telejornais, em todos os sites de notícias. Eu, que só queria justiça, me tornei uma figura pública. Tinha repórteres acampados na porta da minha casa. Câmeras me seguindo quando eu saía para comprar pão. Meu rosto estava em todo lugar. E com a exposição, vieram mais ataques. Grupos religiosos fizeram manifestações em frente à delegacia, pedindo a libertação do padre. Diziam que ele estava sendo perseguido, que era vítima de uma conspiração. Carregavam faixas com seu nome, rezavam o terço em sua defesa, cantavam hinos pedindo a Deus que o protegesse. Ver aquilo me dava náusea. Como aquelas pessoas podiam defender um homem que tinha destruído tantas vidas? Como podiam colocar a imagem da igreja acima da dor de mulheres reais, de carne e osso, que estavam ali gritando por justiça? Mas eu entendia, porque um dia eu também tinha sido uma daquelas pessoas.
eu também teria defendido Padre Luciano Braga cegamente, porque é mais fácil acreditar na mentira confortável do que enfrentar a verdade dolorosa. É mais fácil proteger a instituição do que acolher as vítimas. O julgamento foi marcado, e quando chegou o dia, o tribunal estava lotado. De um lado, nós, as vítimas, acompanhadas por nossos advogados e por algumas poucas pessoas que acreditavam em nós. Do outro lado, uma multidão de fiéis, membros da igreja, defensores do padre. Quando ele entrou no tribunal de terno sem a batina, pela primeira vez, vi o homem por trás do personagem. E ele não era nada. Era um homem comum, covarde, que se escondia atrás de uma posição de poder para cometer suas atrocidades. Mas ainda assim, quando olhou para mim, tentou intimidar, tentou me fazer sentir pequena de novo. Mas eu não era mais a mesma mulher que entrou naquela sacristia anos atrás. Eu tinha encontrado minha voz, e quando chegou minha vez de depor, subi naquela tribuna e contei tudo, cada detalhe, cada momento. Olhei para ele enquanto falava e vi pela primeira vez medo nos olhos dele, porque sabia que daquela vez não ia conseguir escapar. As outras mulheres também testemunharam, e cada depoimento era uma martelada no caixão da farsa que ele tinha construído durante anos. O promotor apresentou evidências de que a diocese sabia das denúncias anteriores e tinha encoberto que Padre Luciano Braga já tinha sido transferido de paróquia outras vezes por comportamentos inadequados. Quando o veredito foi lido, o silêncio no tribunal era ensurdecedor. Culpado em todas as acusações. A sentença foi dura. Anos de prisão. E não foi só ele. Membros da diocese que ajudaram a encobrir também foram responsabilizados. Quando ouvi aquela palavra, culpado, não senti alegria, não senti vitória. Senti um alívio profundo, misturado com uma tristeza imensa, porque nada daquilo trazia de volta o que tinha sido tirado de nós. Não devolvia minha fé, não curava minhas feridas, não apagava as noites de insônia e os dias de tormento. Mas pelo menos, finalmente, a verdade tinha sido dita e reconhecida. Já acompanhou um caso em que a justiça demorou tanto para ser feita que você pensou que nunca chegaria? Como foi ver o culpado finalmente sendo responsabilizado? Conta aqui. Depois do julgamento, eu achei que as coisas iam melhorar, que finalmente poderia começar a reconstruir minha vida. Mas a verdade é que o processo de cura é muito mais longo e doloroso do que qualquer sentença judicial. Padre Luciano Braga estava preso, sim. A justiça tinha sido feita no papel, mas dentro de mim, as feridas continuavam abertas. Eu tinha pesadelos quase todas as noites. Acordava no meio da madrugada, suando frio, revivendo aquela tarde na sacristia. Meu corpo rejeitava qualquer tipo de toque, até mesmo dos meus filhos. Eu tinha desenvolvido uma aversão a igrejas, a símbolos religiosos, a qualquer coisa que me lembrasse daquele período. Procurei ajuda psicológica. Comecei terapia com uma profissional especializada em trauma. E foi ali naquele consultório que comecei a entender a dimensão do que tinha acontecido comigo. Não foi só um abuso sexual. Foi um abuso de poder, de confiança, de fé. Padre Luciano Braga não tinha violado apenas meu corpo, tinha violado minha alma. Tinha usado aquilo que eu tinha de mais sagrado contra mim mesma. E a recuperação disso não acontece de um dia para o outro. É um processo lento, doloroso, que exige coragem todos os dias para enfrentar as próprias sombras. As outras mulheres também estavam passando pelo mesmo. Criamos um grupo de apoio, onde nos encontrávamos semanalmente para conversar, compartilhar nossas dores, nossas conquistas, nossos recaídos. Algumas estavam melhor do que outras. Algumas tinham conseguido reconstruir suas vidas, seus casamentos, suas relações familiares. Outras, como eu, ainda lutavam para encontrar um mínimo de paz. Mas todas concordávamos em uma coisa: precisávamos transformar aquela dor em algo maior. Precisávamos fazer com que nossa história servisse para impedir que outras mulheres passassem pelo mesmo. Decidimos criar uma organização de apoio a vítimas de abuso em instituições religiosas. Queríamos oferecer o que não tivemos: acolhimento,
apoio jurídico, acompanhamento psicológico e, principalmente, um espaço onde fossem acreditadas. Começamos pequenas, mas logo outras mulheres de outras cidades começaram a nos procurar. Histórias parecidas com a nossa. Padres, pastores, líderes religiosos que usavam sua posição para abusar de fiéis vulneráveis. E descobrimos que nosso caso não era exceção. Era apenas a ponta de um iceberg gigantesco que a sociedade preferia não enxergar. A reação da igreja oficial foi de distanciamento. Continuavam dizendo que eram casos isolados, que não representavam a instituição como um todo. Mas os números não mentiam. Quanto mais nós investigávamos, mais casos encontrávamos. E não eram só casos antigos. Eram casos recentes acontecendo agora, neste momento, em paróquias por todo o país. Mulheres sendo silenciadas, ameaçadas, manipuladas. E o pior, muitas delas nem reconheciam o que estava acontecendo como abuso. Porque quando alguém usa o nome de Deus para justificar seus atos, fica difícil distinguir entre fé e manipulação. Comecei a dar palestras em escolas, universidades, eventos. Contava minha história não para me vitimizar, mas para alertar, para mostrar que predadores existem em todos os lugares, inclusive nos que consideramos mais seguros. Que posição de poder não é sinônimo de caráter. Que questionar, duvidar e se proteger não é falta de fé, é instinto de sobrevivência. E que quando algo não está certo, quando algo dentro de você grita que aquilo é errado, você precisa ouvir, porque seu corpo sabe, sua intuição sabe, mesmo quando sua mente ainda está confusa pela manipulação. Você conhece alguém que transformou uma dor profunda em trabalho de ajuda para outras pessoas? Como essa transformação impactou a vida dessa pessoa e das pessoas ao redor? Deixa aqui sua reflexão. Minha família levou anos para se recompor. Meu casamento não sobreviveu. Meu marido não conseguiu lidar com tudo o que tinha acontecido, com a exposição, com as mudanças que eu passei. Nos separamos 2 anos depois do julgamento. Não foi com raiva, foi com tristeza. Porque o abuso não destruiu só a mim, destruiu todos ao meu redor. Meus filhos demoraram, mas eventualmente entenderam. Principalmente quando ficaram mais velhos e conseguiram processar a gravidade do que tinha acontecido. Hoje eles são meus maiores apoiadores. E isso me dá uma força que não consigo explicar. A cidade onde eu morava nunca mais foi a mesma. A igreja, que antes estava sempre lotada, começou a esvaziar. Muitas pessoas perderam a fé, não em Deus, mas na instituição. Outras se transferiram para outras paróquias, buscando recomeçar. Alguns me agradeciam nas ruas, dizendo que eu tinha sido corajosa. Outros ainda me olhavam com desprezo, achando que eu tinha destruído algo sagrado. Aprendi a conviver com ambas as reações, porque no final, a opinião dos outros não muda a verdade do que aconteceu. Não muda o fato de que eu sobrevivi. Padre Luciano Braga cumpre sua pena até hoje. Já tentou alguns recursos, todos negados. Li em uma notícia que ele agora alega ter encontrado o verdadeiro arrependimento, que Deus o perdoou. Fico pensando nisso. Será que ele realmente se arrepende? Ou só está arrependido por ter sido pego? Não sei. E no fundo, isso não importa mais. O perdão dele não é minha responsabilidade. Minha responsabilidade é comigo mesma, com minha cura, com minha paz. E sim, tem dias que ainda é difícil. Tem dias que a raiva volta, mas são cada vez menos. Reencontrei minha fé, mas de uma forma diferente. Não volto mais para a igreja. Não consigo. Mas encontrei Deus em outros lugares. Na natureza, nas pessoas boas que me ajudaram. Nos pequenos milagres do dia a dia. Aprendi que religião e fé são coisas diferentes. Que instituições são feitas de pessoas. E pessoas falham. Mas que isso não precisa significar o fim da espiritualidade. É possível acreditar em algo maior, sem se submeter cegamente a estruturas de poder. É possível ter fé, protegendo-se ao mesmo tempo. O trabalho que desenvolvemos com a organização cresceu além do que imaginávamos. Hoje temos núcleos em vários estados. Já ajudamos centenas de mulheres a denunciar, a buscar justiça, a reconstruir suas vidas,
Algumas conseguem, outras ainda estão no processo. Mas todas sabem que não estão sozinhas. E isso, por si só, já é revolucionário. Porque o silêncio é a maior arma dos abusadores. E quando quebramos esse silêncio, quando nos unimos, quando falamos alto, eles perdem o poder. Não completamente, não imediatamente, mas perdem. Olho para trás e vejo tudo que passei. As dores, as perdas, as batalhas. E me pergunto se valeu a pena. A resposta é complexa. Não valeu a dor em si. Ninguém deveria passar por isso. Mas valeu ter transformado essa dor em mudança. Valeu ter impedido que outras mulheres passassem pelo mesmo com aquele homem. Valeu ter criado uma rede de apoio que vai continuar existindo muito depois de mim. E, principalmente, valeu ter recuperado minha voz. Porque, por muito tempo, achei que tinha perdido para sempre. Mas ela estava só adormecida, esperando o momento certo para rugir. Já passou por um processo de reconstrução pessoal tão profundo que mudou completamente sua forma de ver a vida e as instituições? Como foi esse renascimento? Compartilha aqui. Hoje, quando acordo de manhã, olho no espelho e vejo alguém diferente. Não sou mais aquela mulher que entrou naquela igreja cheia de fé cega e vulnerabilidade. Sou mais forte, mas também mais cautelosa. Carrego cicatrizes que nunca vão desaparecer completamente, mas aprendi a conviver com elas. Elas fazem parte da minha história, mas não definem quem eu sou. Sou sobrevivente, sou lutadora, sou voz para quem ainda não consegue falar. E isso tem um peso, mas também tem um propósito que me mantém em pé todos os dias. Recentemente recebi uma carta de uma jovem de 20 e poucos anos. Ela contava que tinha assistido uma das minhas palestras e que aquilo tinha mudado a vida dela. Ela estava em um relacionamento com um líder religioso de sua comunidade e não conseguia enxergar que estava sendo manipulada e abusada. Ao ouvir minha história, algo clicou dentro dela. Conseguiu sair daquela situação antes que piorasse ainda mais. Disse que eu tinha salvado a vida dela. Quando li aquela carta, chorei. Chorei porque percebi que toda a dor que passei não foi em vão. Que cada lágrima derramada se transformou em proteção para alguém. O impacto do caso não ficou restrito apenas ao âmbito pessoal. Mudanças começaram a acontecer em nível institucional. Novas leis foram propostas para tornar mais rigorosa a punição de líderes religiosos que abusam de sua posição. Protocolos de denúncia foram criados dentro de dioceses, com canais independentes de escuta para vítimas. Treinamentos sobre abuso de poder e limites éticos começaram a ser obrigatórios em seminários. São passos pequenos diante da magnitude do problema, mas são passos. E cada passo conta. A mídia continua acompanhando o caso mesmo anos depois. Volta e meia aparece uma nova reportagem, uma nova análise, um novo desdobramento. Alguns jornalistas me procuram para entrevistas. No começo, eu recusava a maioria. Estava cansada de reviver tudo publicamente. Mas depois entendi que cada vez que conto minha história, alcanço alguém que precisa ouvir. Alguém que está passando pelo mesmo e acha que está sozinha. Alguém que precisa de coragem para denunciar. Então continuo falando, mesmo quando dói. Há pouco tempo tive um encontro inesperado. Estava em um supermercado quando uma senhora se aproximou de mim. Ela tinha lágrimas nos olhos. Disse que também tinha sido vítima de Padre Luciano Braga, mas que nunca teve coragem de denunciar. Que quando viu meu caso estourar, sentiu alívio e culpa ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente ele seria punido. Culpa porque, se tivesse denunciado antes, talvez tivesse evitado que outras passassem pelo mesmo. Abracei aquela mulher ali, no meio do corredor do supermercado, e disse a ela o que precisava ouvir. Não era culpa dela. Nunca foi. Porque essa é a verdade que precisa ser dita alto e claro. A culpa nunca é da vítima. Não importa se você confiou demais. Não importa se você não gritou, não lutou, não fugiu imediatamente. Não importa se demorou anos para denunciar. A culpa é sempre, sempre do abusador. É de quem usa a posição de poder para manipular, violar, destruir. E é de quem sabe e encobre.
de quem protege instituições em vez de proteger pessoas, de quem escolhe o silêncio confortável em vez da verdade dolorosa. Esses são os verdadeiros culpados, e esses precisam ser responsabilizados. Conhece alguém que demorou anos para falar sobre um trauma, e quando finalmente falou, sentiu tanto alívio quanto culpa? Como essa pessoa encontrou paz? Deixa aqui sua história ou de alguém próximo. Escrever este roteiro, reviver cada momento dessa jornada, não foi fácil, mas era necessário, porque histórias como a minha não podem ser esquecidas. Não podem ser varridas para debaixo do tapete em nome de uma imagem institucional, de uma paz falsa, de um conforto coletivo que ignora a dor individual. O que aconteceu comigo acontece com milhares de mulheres todos os dias, em contextos diferentes, mas com o mesmo padrão. Alguém em posição de poder se aproveitando de alguém em posição de vulnerabilidade. E isso precisa acabar. Quando olho para o caminho que percorri desde aquela tarde na sacristia até hoje, vejo uma transformação completa. Perdi muito. Perdi minha fé na instituição. Perdi meu casamento. Perdi a tranquilidade de uma vida anônima. Mas ganhei algo que não tem preço. Minha dignidade de volta. Minha voz de volta. Minha força de volta. E, principalmente, ganhei a certeza de que não sou mais uma vítima silenciada. Sou uma sobrevivente que fala, que luta, que não vai parar até que mudanças reais aconteçam. Para quem está passando por algo parecido agora, saiba, não é sua culpa. Você não está sozinha. Existe ajuda, existe apoio, existe justiça. Pode demorar, pode ser difícil, pode parecer impossível, mas é possível. Denuncie tentar novamente. Dedê, continue, fale, grite se for preciso. Não deixe que o medo do julgamento alheio seja maior que sua necessidade de justiça. Porque no final das contas, você vai ter que viver consigo mesma pelo resto da vida. E viver em paz com sua consciência vale mais do que qualquer aprovação externa. Vale mais do que proteger a reputação de quem te machucou. Vale mais do que manter as aparências. O legado que quero deixar não é de uma vítima que sofreu. É de uma mulher que transformou seu sofrimento em mudança, que pegou os cacos da própria vida e construiu algo novo, algo mais forte, algo que pode ajudar outras pessoas. E se minha história puder salvar uma única mulher de passar pelo que passei, se puder fazer uma única pessoa questionar antes de confiar cegamente, se puder fazer uma única instituição repensar seus protocolos de proteção, então tudo terá valido a pena. Absolutamente tudo. Hoje durmo um pouco melhor. Não perfeitamente, mas melhor. Os pesadelos ainda vêm, mas com menos frequência. A raiva ainda existe, mas não me consome mais. A tristeza ainda aparece, mas não me paralisa. Estou aprendendo a viver com minhas feridas, não negando que existem, mas não deixando que elas me impeçam de seguir em frente. É um equilíbrio delicado, frágil, que precisa ser reconstruído todos os dias. Mas é possível. E eu sou a prova viva disso. Para os líderes religiosos que estão ouvindo isso, saibam que os tempos mudaram. Não é mais possível esconder atrás de batinas, de posições de poder, de estruturas que protegem abusadores. As vítimas estão falando, estão se unindo, estão exigindo mudanças. E vocês precisam escolher de que lado vão ficar. Do lado da verdade e da proteção das ovelhas que deveriam cuidar, ou do lado da mentira e da proteção dos lobos que se disfarçam de pastores. Essa escolha dirá muito mais sobre vocês do que qualquer sermão que possam pregar. E você que está assistindo agora, que chegou até aqui nessa história, tem alguém próximo que precisa ouvir sobre essa jornada de coragem e reconstrução? Alguém que talvez esteja passando por algo parecido e não sabe como começar a reagir? Deixa aqui nos comentários se essa história tocou você de alguma forma. Chegamos ao fim dessa história. Mas será que realmente chegamos? Porque enquanto você assistia, quantas mulheres foram abusadas por homens em posições de poder? Quantas estão neste momento tentando decidir se denunciam ou se calam? Quantas crianças estão sendo manipuladas por quem deveria protegê-las? A verdade é que minha história terminou, mas outras estão acontecendo agora.
E você? O que vai fazer com o que ouviu aqui? Vai fechar os olhos de novo e fingir que isso não existe? Vai continuar acreditando cegamente em qualquer um que usa uma roupa religiosa? Ou vai começar a questionar, a proteger, a estar atento aos sinais? Porque a diferença entre uma vítima a mais e uma vida salva pode estar na sua capacidade de enxergar o que está na frente dos seus olhos, na sua coragem de acreditar quando alguém pedir ajuda, na sua disposição de não fazer parte do silêncio que protege abusadores. Se essa história mexeu com você, se fez você pensar, se fez você enxergar algo que não via antes, então você tem uma responsabilidade agora. A responsabilidade de não esquecer, de não deixar que vire apenas mais um caso arquivado na memória coletiva, de estar atento, de ser a pessoa que acredita, que apoia, que age, porque a mudança não vem das instituições sozinhas, vem de pessoas como você e eu, que decidem que chega, que não vamos mais aceitar, que não vamos mais silenciar. Se você quer continuar recebendo histórias assim, histórias que incomodam, mas que precisam ser contadas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Histórias de coragem, de luta, de sobrevivência. Histórias que a sociedade prefere esconder, mas que eu vou continuar trazendo à luz. Você está preparado para isso? Está preparado para olhar de frente para verdades desconfortáveis? Porque, uma vez que você começa a se enxergar, não dá mais para voltar a ser quem era antes. Então, deixa eu fazer um resumo de tudo que conversamos aqui. Eu, Isabela, contei como minha busca por paz espiritual me levou até uma igreja onde conheci Padre Luciano Braga, um homem que todos veneravam como santo. Compartilhei como fui manipulada e abusada dentro da sacristia, usando o nome de Deus para justificar atrocidades. Falei sobre o silêncio que me foi imposto, sobre como a comunidade me chamou de mentirosa quando tentei denunciar, sobre como até mesmo as autoridades da igreja me abandonaram. Contei sobre a coragem que tive de ir à polícia e fazer a denúncia pública, mesmo sabendo que minha vida viraria de cabeça para baixo. Sobre como outras mulheres começaram a aparecer, cada uma com sua história de abuso nas mãos do mesmo homem. Sobre o julgamento, a condenação e, principalmente, sobre o longo processo de reconstrução que veio depois. Falei sobre como transformei minha dor em trabalho de apoio a outras vítimas, sobre como reencontrei minha fé de uma forma diferente e sobre a importância de quebrar o silêncio. Agora eu vou deixar aqui outro vídeo que tem tudo a ver com o que conversamos. É mais uma história que precisa ser ouvida, que vai te fazer refletir ainda mais sobre tudo isso. Não deixa de assistir. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, se fez sentido, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não fez e compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. Porque quanto mais pessoas souberem, menos vítimas existirão. E que você nunca esqueça, sua voz importa, sua história importa. E ninguém tem o direito de te silenciar. Um beijo grande no coração de cada um. Até a próxima!